Bem, gente, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a família, quando está junto com a escola, tem um resultado muito maior em relação ao desenvolvimento das crianças. Só que essa parceria, ela não pode ser mítica no sentido assim, é só juntar, vai dar tudo certo. Não é verdade. Se a família começar a interferir no processo pedagógico, não vai dar certo. Nós somos os especialistas em educação. A gente pode orientar a família quanto às melhores formas de educar. Então, se a gente faz uma parceria, tem que ser uma parceria que some e não uma parceria que brigue a respeito dos conselhos, dos conteúdos, das formas de ensinar. Então, o que a gente precisa fazer, por exemplo, em relação ao desenvolvimento da percepção da criança, que vai resultar em desenvolvimento da aprendizagem e, posteriormente, em desenvolvimento da inteligência. As famílias precisam ser orientadas a desliga a televisão, chega de tanta televisão. A Organização Mundial de Saúde recomenda que no máximo 2 horas por dia, incluindo tablet, televisão, videogame, celular, todas essas coisas. Tela, monitor, no máximo 2 horas. Então o que a gente faz no restante do tempo, nas outras horas que essa criança tem à disposição? Tem que brincar, correr, fazer bagunça. Quando você vai fazer vai fazer pão, vai fazer bolo, traz a criança, deixa a criança mexer, deixa a criança se lambuzar. Vamos brincar junto com a criança, gastar tempo com essa criança. Isso tudo promove uma melhor interação e faz com que a criança comece a perceber melhor o mundo onde ela está. A base de tudo isso é que a criança tenha muitas atividades, muitas experiências por ela própria e acrescentadas ao desenvolvimento dos 5 sentidos. Quando a gente faz isso, possibilita que a percepção seja desenvolvida e aí ela desenvolve a capacidade de aprender e desenvolve a sua própria inteligência. Portanto, a família é fundamental nesse processo, nesse sentido. Ajude a escola a fazer tudo isso para a criança. Eu costumo dizer nas palestras para os pais, assim, filho hóspede é aluno folgado. O que isso significa? Filho hóspede é aquele cujo pai fala assim, teu único trabalho é estudar. Gente, o que é isso? Tem que ter atividades domésticas, tem que participar dessa família, tem que fazer coisas nessa família que possam fazer com que a criança se sinta parte e use toda a sua capacidade imaginativa, criativa, movimento, corpo e tal. Então, lavar a louça, arrumar o quarto, guardar os brinquedos, cuidar do cachorro, tudo isso faz parte de um desenvolvimento muito mais amplo do que apenas escola, apenas conteúdo. Bem, aos professores das séries finais do Fundamental 2 e até mesmo do ensino médio, eu acho que uma orientação muito legal é entender melhor o adolescente. E para isso a gente precisa entender uma coisa que é bem tranquila em relação ao adolescente, que é o seguinte: o adolescente, para se tornar pessoa, dentro da psicologia a gente sabe que ele vai afastar as figuras de autoridade de pai e de mãe. Por quê? Porque se ele crescer na sombra do papai e mamãe, ele se torna uma cópia, e cópia não é feliz. Então o que a gente precisa, o adolescente precisa? Ele precisa de alguma forma fazer esse afastamento para se tornar pessoa, desenvolver a própria personalidade. Mas só tem um caminho para fazer isso: a agressividade. É por isso que o adolescente é agressivo, é por isso que ele bate porta, por isso que ele é do contra. Ele não faz isso porque ele odeia você, ele não faz isso para testar o professor, para agredir o professor, para ver quem manda mais. Não é isso. Ele faz isso porque ele tem uma necessidade de se posicionar perante o mundo. E isso ele faz, infelizmente, com agressividade. Então, quando o professor entende isso, não bate boca com o aluno. Não fica enfrentando o adolescente. Ele compreende o adolescente, conversa com ele, sabe do seu processo de construção da personalidade e diz: rapaz, depois a gente conversa, tá bom?
Em vez de enfrentar, bater boca, gritar e tal, ele espernear, ele faz isso. Depois a gente conversa. Aí o adolescente fica pensando, refletindo e depois bate um papo. É essa forma que a gente precisa utilizar na condução do adolescente. Se você enfrentar, se você o desafiar, fica tudo pior. Por quê? Porque ele vai fazer justamente isso, afastar a figura de autoridade. E o que é o professor? Uma cópia da figura paterna e materna. Por quê? Porque está exercendo autoridade diante dele, ali na frente desse aluno. Então, construa um vínculo melhor com o seu aluno, faça com que esse vínculo seja uma base para que você exerça a sua autoridade com carinho e com respeito, e isso tudo serve para que o aluno, o adolescente, então, possa ser cada vez melhor nos estudos, na aprendizagem e na disciplina, que é uma grande dificuldade que a gente tem nas escolas. Olha, para que uma criança se desenvolva emocionalmente, ela precisa de alguns fatores. E o primeiro deles, o principal, é adiar a satisfação do prazer. O que é isso? Deixar para depois o bem bom, deixar o prazer para depois. Crianças que aprendem a esperar, elas desenvolvem uma parte importante da sua maturidade. Por quê? Porque quando ela estiver estudando para fazer o vestibular, por exemplo, ela vai deixar o videogame para depois, Facebook para depois, amigos para depois. Ele consegue esperar, esse adolescente espera, ele consegue adiar a satisfação do prazer. Esse é o primeiro fator da maturidade emocional. O segundo fator da maturidade emocional é resistência à frustração. Essa criançada precisa ouvir não. Tem que ouvir não, isso faz parte da maturidade, faz parte do crescimento. Então essa história de, eu vou dar tudo que meu filho quer, é grande furada, porque você não está contribuindo para a maturidade dele. Bom, esses dois fatores são básicos para o desenvolvimento da maturidade emocional. Mas como que eu ajudo o meu filho, como que eu ajudo o meu aluno a desenvolver-se melhor na área emocional? Ele precisa de 3 coisas. Identificar as emoções, expressar as emoções de forma adequada, para depois controlar as emoções. Vamos dizer como que a gente faz identificação. Por exemplo, você pai ou você professor, você pai chega em casa, você está cansado, irritado, você está angustiado com alguma coisa, chega para o filho e fala, filho, desculpa, eu não quero brincar com você porque estou cansado, estou irritado, eu estou nervoso, estou angustiado. Fale o que você está sentindo. Aí o que o teu filho vai aprender? Ele vai aprender a identificar essa emoção que você está transmitindo através do corpo com as palavras que você disse. E ele aprende a identificar em você. De tanto fazer isso, o filho já sabe quando que ele pode se aproximar ou quando que é melhor ficar mais distante. Isso faz parte da identificação. E aí quando o teu filho estiver com raiva, você fala, filho, tá com raiva? Isso, bota essa raiva para fora. Sem xingar, sem machucar, sem destruir nada. Mas fala que você está com raiva. Aí você ensina o teu filho a identificar a emoção que ele está sentindo. Mas ele só vai fazer isso se você já fez isso antes. Depois ele aprende a expressar. Filho, quer chorar? Chore. Pode chorar. Você tem todo o direito de chorar. Você está triste. Aí ele chora, põe para fora e tal. Daí você fala, filho, agora chega, né? Já chorou bastante. E aí passa então a controlar o choro. Por quê? Porque ele sabe que o choro é da tristeza por ele ter perdido algo. Aí ele está expressando o choro no lugar adequado, não na frente dos amigos, não na escola. Ele está expressando o choro de forma adequada. E aí depois ele aprende a controlar. E esse processo é um processo longo, contínuo, a gente precisa prestar muita atenção e, principalmente, a gente precisa repartir com os nossos filhos o que a gente está sentindo, para que a identificação fique boa. Aí ele começa a perceber quando que ele pode expressar, aí depois vem o controle. Claro que tudo isso é um grande pacote, onde envolve muito mais outros fatores, mas eu acho que se você gravar esses dois, resistência à frustração e adiar a satisfação do prazer, e entender que tem que identificar, controlar, identificar, expressar para depois controlar, você vai ajudar bastante tanto o seu filho quanto o seu aluno a serem maduros emocionalmente. Um grande abraço.